Olá! Começa agora mais uma edição do programa Pesquisa e Ação. Pouco sabemos sobre a origem da gagueira. Seja nos programas humorísticos ou no nosso dia a dia, nos deparamos com pessoas gagas. A gagueira é algo sério e quase nunca abordada com a devida atenção. Muitas crianças sofrem desse mal e, na maioria das vezes, os pais não sabem como agir. Essas crianças gagas viram motivo de piadas e sofrem preconceito, o que pode atrapalhar o desenvolvimento e ter influência negativa na vida social delas. Mas será que existe tratamento? Como detectar a gagueira? E até que ponto a sociedade está preparada para lidar com quem sofre de gagueira? Para discutir esse assunto, eu vou conversar com Fabiola Juste, que é pós-doutorada em fonoaudiologia. Ela vai esclarecer nossas dúvidas sobre a gagueira na infância. Oi, Fabiola, seja bem-vinda ao programa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite. Para a gente começar essa conversa, eu acho que uma coisa que é bem peculiar. Tem cura? Não, infelizmente a gagueira não tem cura, o que não quer dizer que não exista tratamento. Existe tratamento para pessoas de qualquer idade, desde crianças muito novas até adultos e idosos, e com resultados muito bons. A gagueira, ela é um problema no aparelho fonador, ou ela pode ter uma origem emocional, como, por exemplo, de um trauma? Na verdade, nem no aparelho fonador, nem de uma causa psicológica. A gagueira ela é um distúrbio do processamento motor da fala, que é o processamento que planeja, organiza e executa os movimentos da fala. Então, existe uma assincronia, uma falta de temporalização entre esses processamentos, que precisam acontecer numa ordem correta para que os sons sejam produzidos corretamente. Então, na verdade, não existe um envolvimento psicológico, o psicológico nunca é a causa da gagueira, mas pode ser uma consequência. Uma pessoa gaga pode vir a ter comprometimentos psicológicos, mas isso não é a causa, não é o que causa a gagueira, pode ser uma consequência. A gagueira ela pode ser passada de pai para filho? A gente pode dizer que ela é hereditária em alguns casos? Isso já está mais do que comprovado pelos estudos científicos. A gagueira ela é hereditária. O que está se determinando agora é o tipo de transmissão da gagueira. Né? Talvez não seja aquela transmissão mendeliana, então, que se o avô tem, o pai vai ter, o filho vai ter, pode ser que pule algumas gerações, mas que é de origem genética, isso já não é nem mais discutido, isso já é uma certeza. Existem exames que é possível detectar essa gagueira antes mesmo que o filho nasça? Ainda não. Essas pesquisas estão sendo realizadas no mundo inteiro. Alguns pesquisadores já encontraram genes relacionados à gagueira, mas ainda não se chegou a um consenso sobre isso. Mas eu acredito que em mais alguns anos a gente vai conseguir fazer essa testagem genética, sim. E assim, existem alguns sinais que a criança dá que a gente pode detectar essa gagueira precocemente antes que ela se torne muito grave? É possível fazer a detecção precoce da gagueira. Existem alguns indícios que mostram isso para a gente. Então, por exemplo, a presença de alguém com gagueira na família, que comprova a hereditariedade, se essa criança ela já apresenta força para falar, se essa criança ela apresenta concomitantes físicos, ou seja, ela faz algum movimento estereotipado junto com essa fala, repetição de sílabas, repetições de sons, se ela estica muito o som das palavras, então, por exemplo, ela vai falar bicicleta, ela fala bicicleta. Ela estica de uma maneira anormal esse som. Então, esses são indícios de que essa criança pode sim ter uma gagueira. No processo de aprendizado da fala, a gagueira ela é normal em algumas fases da vida da criança? Não. A gagueira é uma patologia mesmo. Agora, o que a gente sabe é que a maioria das crianças apresenta no seu desenvolvimento da linguagem um período de algumas incertezas, morfos, sintáticos, semânticas. Essa criança ainda está adquirindo a língua, ela está aprendendo o nome das coisas. Então, existe um período do desenvolvimento da linguagem que é normal que essas crianças apresentem algumas disfluências. Mas isso tende a passar. Mas não são essas disfluências como eu comentei com você anteriormente, de fazer a força para falar, dessas repetições. Isso uma criança fluente, mesmo essa criança que passa por um período de disfluências, essa criança não apresenta esses sinais. A partir do momento que os pais detectaram o problema, como é que eles têm que agir no dia a dia com essa criança, para ela não se sentir isolada ou diferente? Acho que a primeira coisa é procurar um fonoaudiólogo, que é o profissional que cuida, que trata da gagueira. Esse profissional vai orientar essa família da melhor maneira de lidar com essa criança. Uma coisa que a gente sempre fala para os pais é não fingir que não está acontecendo nada. Então, a gagueira é um assunto que tem que ser conversado com a criança. Os pais
podem procurar não falar tão rápido com a criança, diminuir um pouco a sua velocidade da fala, porque a criança tende a imitar esse modelo. E todo paciente com gagueira, quando lentifica um pouco mais a sua fala, a lentificação da fala promove a fluência. Não expor essa criança a situações de ridicularização, ou se ela não quiser falar, está no domingo na casa da família, com os tios, todo mundo, vem aqui falar. Não, se ela não quiser falar, também não precisa forçar esse tipo de situação. Não forçar para a criança falar muito rápido, ou que essa criança, exigir dessa criança um vocabulário que ela ainda não tem idade para ter, né? Um tipo de estrutura de língua que essa criança ainda não tem estrutura mesmo para ter. E existem várias outras orientações, mas aí a gente precisa saber cada caso. Você falou do profissional, né? Procurar esse profissional. Como que é o processo de tratamento na criança, especificamente? Como é que se inicia e como é que se desenvolve esse processo de tratamento? A primeira coisa é o processo de avaliação, até para a gente poder diferenciar se essa criança está passando por essa fase de disfluências que vai passar sem a necessidade de uma intervenção direta, ou se a gente já pode detectar, sim, precocemente uma gagueira que pode se manifestar de uma maneira crônica. O tratamento ele é realizado com a criança na presença da família. A família deve participar desse processo, pelo menos na Universidade de São Paulo, nosso tipo de tratamento é assim. Os pais entram dentro da sala de terapia com a criança e participam de todo o processo. Porque são os pais que vão agir com essa criança o tempo inteiro, em outras situações. Porque assim, o tempo maior que quem vai ficar com a criança são exatamente os pais, né? E a gente vai tá trabalhando com uma coisa que a fala ela é involuntária. Você pensa no conteúdo do que você quer falar, mas você não está pensando em todo momento nos sons que você está falando, na ordem desses sons. Isso é involuntário. E a gente está tendo técnicas para tornar voluntário o que é involuntário. Então, isso requer uma prática diária e os pais precisam ser nossos parceiros nesse tratamento. Quando a criança, elas são tratadas precocemente, né? Quando tem esse acompanhamento já desde o começo, é possível ela ter a fala 100% normal? Não. Na verdade, a fala 100% normal, natural, não acontece para nenhum de nós. Eu estou aqui falando e eu, com certeza, se fosse fazer uma transcrição, eu teria vários momentos de rupturas e de disfluências. Enfim, então, 100% de fala fluente não existe. Mas o que a gente sabe, sim, é que os resultados do tratamento com crianças atendidas precocemente são melhores, né? Porque essa criança já está falando há pouco tempo daquela maneira. É muito mais fácil corrigir esse tipo de fala do que um adulto que já falou dessa maneira a vida inteira, já criou vícios. E, às vezes, esses vícios e a própria pessoa cria estratégias para melhorar a sua fala. E, às vezes, é mais difícil tratar essas estratégias do que a gagueira propriamente dita. Então, quanto mais precocemente possível a gente puder atuar, melhores são os resultados. Entendi. São várias as questões em torno desse assunto. E a repórter Samara Emílio foi descobrir quais as principais dúvidas das pessoas sobre a gagueira. A gagueira atrapalha o cotidiano das pessoas, ao ponto de impedir o desenvolvimento no trabalho e até na vida pessoal. De acordo com a Associação Brasileira de Gagueira, o Brasil possui aproximadamente 2 milhões de pessoas com algum distúrbio na fala. Por isso, queremos saber de algumas pessoas quais as principais dúvidas sobre esse assunto. Eu percebi que os gagos não gaguejam enquanto eles cantam. Tem alguma explicação para isso? Gostaria de saber se existe algum exercício específico para a fala que ajuda a diminuir a gagueira. Doutora, essas são dúvidas muito comuns. Será que você poderia esclarecer para a gente, por favor? Na verdade, uma coisa que a gente precisa deixar muito claro é que a gagueira ela não é um distúrbio de voz, né? Mas existem algumas técnicas que a gente usa na terapia de voz que podem ser utilizadas, que auxiliam no tratamento da gagueira. Então, existem algumas técnicas de voz que levam ao relaxamento da musculatura laríngea e isso é muito utilizado nos casos de gagueira, sim, porque existe um excesso, um aumento de tensão muscular que acaba acarretando as rupturas. Então, alguns exercícios de voz servem para gagueira, mas não quer dizer que gagueira seja um problema de voz. Uhum. E no caso dessa coisa que a gente sabe que é bem comum, né? O gago, quando ele canta, ele para de gaguejar. É um mito? Por que isso acontece? Isso é verdade. Na verdade, o que acontece? A gagueira ela vai se manifestar na fala autoexpressiva. Então, enquanto eu estou falando e estou pensando, é nesse momento que a gagueira acontece.
Em contextos onde a mensagem já está pronta, por exemplo, na leitura, o gago também é muito difícil que ele gagueje na leitura ou em automatismos de fala, contando de 1 até 1000, meses do ano, dias da semana, porque ele não está processando a informação. Ele já tem isso pronto, ele já sabe isso decorado, então ele não precisa processar essa informação. No canto, ainda é uma situação mais facilitadora, porque além dele já saber aquela letra anteriormente decorada, ele também tem a marcação do ritmo, ele não precisa processar o ritmo também é dado. Então, o canto é a situação preferencial, em termos de fluência, para o gago, é a situação onde ele tem menor possibilidade de gaguejar. Falando de uma experiência própria agora, eu, por exemplo, quando eu estou muito nervoso, eu falo muito rápido e acabo gaguejando. Existe a possibilidade do adulto adquirir a gagueira? Existe, mas não no sentido da gagueira do desenvolvimento. A gagueira do desenvolvimento ela é responsável por 80% das gagueiras que a gente conhece. Essa gagueira ela é iniciada na infância, nessa fase dos 2 aos 4 anos de idade, mas ela pode acontecer até a adolescência. A gagueira do desenvolvimento ela não se manifesta em adultos. O que pode acontecer no adulto é uma gagueira de origem neurogênica, ou seja, a partir de um trauma no cérebro, ou de um AVC, que é o derrame, ou um trauma de crânio, alguma coisa assim, a partir de uma patologia neurológica, pode acontecer de como um sintoma dessa pessoa ficar gaga. E pouquíssimos casos de gagueira de origem psicogênica, mas aí associado a quadros psiquiátricos mais graves, como a esquizofrenia e tudo mais. Então, a gagueira do desenvolvimento não se manifesta no adulto, não tem como um adulto começar a gaguejar. Enquanto a criança está ali no tratamento, a gente sabe que nas escolas surgem muitas piadas, né? E essa piada ela acaba mexendo com a autoestima da criança. Isso atrapalha na hora de você tratar ele? Eu acho que não atrapalha no tratamento, mas é uma coisa que não pode ser ignorada. Então, assim, durante o nosso tratamento existe até uma parte, a gente trabalha em cima de um manual que os pais precisam ler, e existe uma parte desse manual que é totalmente voltada para a escola. Então, como o professor pode ajudar a criança dentro da sala de aula? E um dos preceitos é esse, o professor não pode admitir que exista qualquer tipo de preconceito entre os coleguinhas, ou às vezes do próprio professor com essa criança, né, de isolar essa criança, deixar com que essa criança não faça determinadas atividades. Ela tem que participar de todas as atividades, mas existem maneiras de tornar essas atividades mais fáceis. E acho que é uma questão de respeito humano. Você não pode ridicularizar uma pessoa pelo que ela tenha. Doutora, você gostaria de fazer alguma consideração final? Só gostaria de enfatizar isso, que não é porque a gagueira não tem cura que ela não tem tratamento. Tem tratamento sim, o fonoaudiólogo é o profissional responsável por esse tratamento e que os pais não devem esperar, porque às vezes algumas orientações até de médicos ou de professores na escola falam, não, isso espera que passe, espera até os 7 anos que isso passa. E não passa, em muitos casos não passa e não tem por que esperar. O tratamento é possível que seja feita essa detecção precoce e o tratamento também já pode começar em crianças com idade de até 2 anos. Eu acabei de conversar com a pós-doutorada Fabíola Juste. Ela fez pós-doutorado em fonoaudiologia pelo Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O Pesquisa e Ação vai para um rápido intervalo, mas continue com a gente. O programa volta com outro assunto interessante do universo das pesquisas. Olá, eu sou o Cristiano Caporici e começa agora o Pesquisa em Ação, o programa que leva até você o conhecimento produzido nas universidades. Você confere os assuntos de pesquisas de estudantes e professores. Esse programa é produzido pelos alunos do 4º ano de jornalismo da Universidade São Judas Tadeu. Nosso assunto é audiência em televisão, um processo que tem como objetivo analisar as respostas dos telespectadores aos conteúdos dos meios de comunicação, tema que já se tornou popular entre os brasileiros, principalmente pelas indicações do Ibope. Para falar sobre audiência em TV, está aqui em nosso estúdio Carla Polacchi. Ela é jornalista, professora e mestre em comunicação social.
Olá, professora, obrigado pela sua presença. Imagina, é um prazer todo meu de estar aqui. Vamos ver se a gente colabora com a Pesquisa em Ação. Então, professora, conforme a sua pesquisa, como podemos dizer que a audiência ela se popularizou no Brasil? Na verdade, a partir do momento que eu tinha meio de comunicação de massa, que rádio, evidentemente, é o primeiro, eu começo a ter uma observação sobre o comportamento das pessoas ao receber essas mensagens que vêm dos veículos de comunicação, seja no rádio ou na televisão. Mas no mundo, né, quando começa as pessoas se interessarem pelo que o efeito das mensagens que as mídias trazem para a gente, começou na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, quando tem a propaganda de guerra nos Estados Unidos, falando, olha, venham para a guerra, defenda o seu país, e as pessoas começam a se alistar para ir para a guerra, realmente, algumas pessoas, não da área de comunicação, porque a gente não existia nessa época como área, da sociologia começa a observar e falar, opa, estou mandando esse pessoal ir para a guerra através da rádio, dos cartazes e tal, e essas pessoas estão indo para a guerra. Então, eu tenho que começar a estudar. Eu posso ter uma arma muito mais poderosa do que a bomba na minha mão. Exatamente. Então, começa aí o interesse pela audiência. Tá? Começa na década de 1910, por aí, se aprimora em 30, né, por uma série de questões, e vai se concretizar como comunicação a partir da década de 70, que é quando nas emissoras de TV eu começo, mas medição já começa na década de 40 com o Ibope. O que significa exatamente a palavra audiência? A audiência, você já disse lá no comecinho na sua introdução. A audiência é exatamente as respostas que o receptor dá ao conteúdo, seja ele de rádio, TV, de revista, internet. O que eu penso sobre aquilo, o que eu assimilei, o que eu não assimilei, que tipo de resposta eu vou produzir. Isso é audiência. Né? Muita gente confunde, acha que audiência é número. A audiência, né, a gente está muito condicionado. O Ibope, que é o nome de um instituto, acabou sendo colocado na sociedade como sinônimo de sucesso ou insucesso. Até quando você vai numa festa e fala, fulano deu Ibope, né, virou um sinônimo, na verdade é um instituto de pesquisa. Então, o significado da palavra audiência, ele é muito mais abrangente, ele é uma resposta, não necessariamente um número. Professora, há outros institutos que podem medir essa audiência na televisão? Não. Quem mede hoje a audiência profissionalmente são os institutos. Seja ele o Ibope, a Datafolha, a Nielsen, que é a maior, que é dos Estados Unidos, que tem, em alguns lugares ela é concorrente do Ibope, em alguns lugares é parceira. Profissionalmente ela é medida por essas empresas. O que a gente não tem somente é a pesquisa do People Meter, que é o aparelhinho que fica em casa, tá? Além do People Meter, você tem várias outras técnicas de pesquisa que você pode desenvolver. Discussão em grupo, que é o que geralmente se faz para novela. Quando eu quero saber se o personagem está indo bem, está indo mal, quem eu mato, quem eu não mato na novela, é discussão em grupo, e não é o Meter que aponta. O Meter aponta simplesmente quantas pessoas estão assistindo o meu programa. Se eu quero saber por que elas estão assistindo ou por que elas não estão assistindo, eu tenho outras técnicas para resolver. Mas é feito por instituto. Certo. O que seria Meter? People Meter é o aparelhinho que o Ibope desenvolveu para medir a audiência nas casas, né? O Ibope tem um aparelho que eles sorteiam aleatoriamente uma amostra. Em São Paulo, são 750 aparelhos. Né? Estatisticamente, esses 750, eles representam a população da Grande São Paulo. Né? E as pessoas, eles são sorteados, o Ibope vai até a sua casa e fala, olha, a gente gostaria de instalar para saber os seus hábitos de televisão. Você pode aceitar ou não ter esse aparelho instalado na sua casa, tem um período determinado e tem uma série de regras para esse aparelho estar na sua casa. Por exemplo, você, se já faz estágio em alguma empresa, não poderia ter esse aparelho em casa. Qualquer pessoa ligada à área de comunicação não pode ter um Meter instalado em casa. Entendi. Porque ele pode ter influência sobre o que vai aparecer ali. Falando em Meter, vamos para mito. É verdade que um programa só se sustenta no ar hoje em dia se ele tiver um bom Ibope? Não, não. É um equilíbrio. Existem 3 pernas para manter um programa no ar: audiência, credibilidade e faturamento. Ele vive muito bem se ele não tiver audiência, mas se ele tiver credibilidade e faturamento, que eu acho que aí esse sim é a coisa mais importante do programa, ele se mantém no ar. Então, só audiência não. Eu tenho programas, já tivemos programas nas grades de programação que tinham audiência, mas que não tinham faturamento. Eu não tinha anunciante que queria vincular o seu nome àquele produto. Então, ele não se sustenta só com a audiência, ele tem que ter faturamento. Então, o que confere credibilidade a um programa? Na verdade, credibilidade vai variar. Tem muitos conceitos que giram em torno de credibilidade e de qualidade. Tá? Geralmente, quando a gente pensa em programas de credibilidade, vai pensar em programa jornalístico ou em programas que vão trazer algum conteúdo que gere alguma identificação com a realidade. Né? É difícil eu falar em credibilidade para uma novela, que é uma ficção, ou para um programa de auditório, que está tratando de entretenimento.
Então, na verdade, acho que a credibilidade, se eu for pensar em programas de entretenimento de forma geral, de que forma é passado o conteúdo, qual é a estética do programa, esse tipo de questão vai entrar. Agora, quando eu falar de credibilidade, eu vou falar de jornalismo, de programas informativos e de coisas que mexam com a sociedade, com a vida das pessoas de verdade, né? A televisão, ela em muitos momentos, ela é uma grande brincadeira, que é a função dela mesmo. Certo. Por falar em uma grande brincadeira, existe até uma polêmica, que hoje a televisão ela tem muitas concorrentes. Tem a internet, que chama muito a atenção do público e acaba tirando um pouco a atenção da própria televisão. Isso seria um grande desafio para conquistar a audiência? Então, quando se fala em internet, eu acho que as pessoas têm que ter muito cuidado, porque hoje eu ainda enxergo a internet, em vários momentos, como mais uma aliada do que uma concorrente da televisão. Por exemplo, eu deixei de ver meu capítulo da novela ontem. A internet vai me auxiliar, porque alguém baixou no YouTube e eu vou assistir o capítulo da minha novela. Eu quero ver uma receita que eu perdi. Uma série, por exemplo, de 10 vídeos que são citados no YouTube, 7 são de produtos de televisão. Então, a gente tem que ter um cuidado. Eu acho que não tem uma concorrência. Eu acho que ainda hoje a internet é um apoio. O que a gente tem na internet, por exemplo, são as redes sociais. E isso não muda a audiência dos programas, né? Agora o Luciano Huck, acho que é o terceiro mais seguido do Twitter, mas teve uma época que ele era o primeiro mais seguido do Twitter. Isso não mudava em absolutamente nada a audiência do programa dele. Então, o nível de interferência ainda é bastante sensível. Eu acho que ainda não é uma discussão, não tem uma divisão ainda em relação à internet. Em relação à concorrência entre as emissoras, ok. Mas em relação a outros meios, ainda não chegou a esse estágio. E na TV aberta? É bom termos concorrentes à altura? A TV aberta, ela tem os seus concorrentes já decretados dentro das concessões que são dadas pelo governo, né? A TV aberta, a gente nem vai entrar nos canais segmentados. Eu acho que toda vez que surge um novo meio, tem essa coisa de, olha, o outro meio vai ficar defasado. Não, eu acho que, na verdade, os meios eles se adaptam e continuam caminhando juntos. Quando a televisão surgiu, o rádio teve que se reformular, mas ele continua aí até hoje. Eu acho que hoje, inclusive, o rádio tem mais audiência do que teve há muitos anos atrás, por uma série de questões. Então, na verdade, a concorrência é saudável em qualquer aspecto. Mas eu acho que a televisão vai continuar sendo concorrente da televisão. Acho que vai demorar um tempo para concorrer com outros meios hoje, como é discutido. Os meios de comunicação como o rádio e a internet, eles ainda não têm talvez uma medição de audiência tão forte quanto tem a televisão. Tendo essa medição, existem profissionais que são capacitados exatamente para medir a audiência e mais, para medir o perfil do telespectador que assiste a determinado programa? Sim. No rádio, tem uma explicação mercadológica para isso. Por que se preocupam muito mais com medir a audiência na televisão do que no rádio? Porque a verba publicitária destinada à televisão é infinitamente maior que a destinada ao rádio, né? No rádio, para a gente ter uma ideia assim, de números, um horário nobre no rádio, de 30 segundos, um comercial de 30 segundos, vai girar em torno de R$6 mil. Na televisão, gira em torno de R$250 mil. Então, a preocupação em se medir quantas pessoas estão assistindo TV é muito maior, porque o publicitário interessado é muito maior. Tá? Então, isso é uma explicação lógica de mercado, por que no rádio não é. Mas no rádio também tem medição. Não tem aparelho, mas eu tenho questionário que é aplicado nas ruas, pesquisa flagrante, que chega no carro ou na casa da pessoa e pergunta qual é a rádio que ela está vendo. Tem outras formas também de medir. A televisão tem essa forma mais aprimorada. O Brasil é um dos lugares no mundo que tem minuto a minuto. Nem nos Estados Unidos tem minuto a minuto. De tão importante para o mercado que é essa medição de audiência. Quanto ao perfil... O People Meter, ele é programado para medir esse perfil também. Junto com os números, ele mede o perfil. Porque quando você recebe o aparelho, você recebe um controle remoto, né? E o controle remoto tem um número, tem vários números, 1, 2, 3, 4, 5. Certo. E cada número daquele representa um membro da casa. Então, naquele número 1 foi registrado, toda vez que o número 1 for apertado, é porque alguém de 30 anos, que é o provedor do lar, tal, acionou aquele canal. Então, essas informações de perfil também são passadas pelo Meter. Então, resumidamente, a medição de audiência no Brasil é bem feita? Ela é bem feita. O Ibope, ele se aprimorou muito nessa pesquisa, está entre os grandes institutos de pesquisa do mundo, junto com a Nielsen e outros institutos, sim. Certo. Bom, essa questão, como eu falei, ela gera bastante polêmica. E aqui, uma pergunta um pouco mais aprofundada. Tem uma forma de aprimorar ainda mais isso para que a gente não tenha justamente 750 aparelhos numa região de São Paulo com tantos milhões de habitantes? Então, na verdade, estatisticamente é o que eu estava falando. O Ibope, ele trabalha em cima dos dados do IBGE. Tá? Então, para distribuir 750 aparelhos, ele fez uma amostragem aleatória, né, que vai sortear esses lares. Então, vai ser por probabilidade. Esses 750 representam estatisticamente. Existe uma fórmula que eu vou fazer lá, olha, para representar
16 milhões de pessoas, quantos aparelhos eu preciso? Ou quantas pessoas eu preciso? 750, tá ali. A partir do momento que eu sei quantos aparelhos eu preciso, a partir disso eu posso ter vários dados que vão modelar essa história. Então, a gente pode pensar em como isso vai... Essas respostas vão ser traduzidas, na verdade, porque são só números, né? Eu vou ter respostas depois disso. Certo. Bom, o assunto ele é realmente bastante interessante, mas a gente está, infelizmente, sem tempo. Queria agradecer a sua presença. Tem alguma consideração final a fazer? Não, acho que o importante é assim, o brasileiro, por que isso é tão importante o Ibope, a medição de Ibope de televisão e medição de audiência? Porque o brasileiro gosta muito de televisão, faz parte da cultura do brasileiro essa medição, essa audiência. Então é por isso que é tão importante falar disso e desmistificar um pouco essa história de que a audiência é igual a não qualidade. Acho que tem que repensar isso. Bom, acabei de conversar com a professora Carla Polak, jornalista e produtora de TV, professora de graduação e mestre em comunicação social. Agradeço sua participação aqui no nosso programa. Para entrar em contato com a produção do Pesquisa e Ação, ligue para 2799-1968 ou então mande um e-mail para a TV São Judas. É esse que aparece aí na sua tela. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.